Obrigada por estar aqui hoje, nesse dia de frio. Mas vamos não se esquentar falando sobre a resistência palestina, que é um tema muito importante, inclusive com tudo que, por exemplo, Flipei sofreu de censura, né, da extrema-direita e do lobby sionista no Brasil. Vou me apresentando, meu nome é Rawa Assawir. Eu coordeno a rede Samadum, de solidariedade aos prisioneiros palestinos, aqui no Brasil, e eu faço parte de um movimento que chama Massar Badil, que é o Caminho Palestino Revolucionário Alternativo. Infelizmente, a Natália não vai estar junto com a gente, então estaremos hoje com o Rafael Domingos e o Breno Altman. E abrindo essa mesa de hoje, eu acho importante nós falar sobre a importância da resistência em todas as suas formas. Porque quando a gente fala a palavra resistência, a gente está falando sobre muitos tipos de resistência. Mas o mais importante, como uma palestina, por exemplo, que vive na diáspora, é que a nossa existência é resistência. Como 8 milhões de refugiados palestinos na diáspora palestina, será que esse aqui? Será que tem que desligar isso? Acho que agora está melhor. Você segura na sua mão, por favor. Então, como 8 milhões de refugiados palestinos na diáspora, a nossa existência é resistência. E isso é muito importante de nós entender também a importância da diáspora palestina. Porque se a gente voltar para os anos 60 e 70, a gente vamos ver que a resistência palestina fez um trabalho na diáspora muito forte para que o mundo inteiro saber o que aconteceu na Palestina em 1947 e 1948. Tenho todo o orgulho de ser filha de um sobrevivente de Nakba. Meu pai nasceu em 1940 na cidade de Haifa. E ele foi obrigatoriamente expulso da sua casa pelas forças das milícias sionistas para ser refugiado na Síria. Ele foi junto com a sua família. E meu pai se juntou à resistência armada com o FPLP, Frente Popular para a Libertação da Palestina, em 1967 e 1968. E ele ficou na fronteira da Jordânia com a Palestina até 1972. E até todos os meus tios também participaram da resistência e dos grupos da resistência na fronteira com a Palestina na diáspora, promovendo ações e se organizando para que combater o sionismo. Mas também, depois que ele voltou para a Síria, ele começou a resistir em outra forma, que é a música. Ele começou a produzir músicas revolucionárias palestinas. E ele se apresentou na Síria toda, rodando de um palco para o outro, cantando músicas revolucionárias e músicas tradicionais. E eu fui criada nessa família, que é uma família que não baixa a cabeça, que não esquece de onde que ela vem e o que é seu histórico. De viver aqui no Brasil durante esse genocídio é uma coisa muito dolorida. Porque, além de você é longe, você não consegue fazer nada, você fica desesperado assistindo todos esses vídeos e fotos, todo esse horror de bombardeios, de assassinato e de tudo que acontece na faixa de Gaza, na Cisjordânia e também com os palestinos na diáspora, você fica amarrado, sem conseguir fazer nada. Mas a gente acha que a gente não consegue fazer nada. Mas a nossa palavra é resistência.
E quando a gente sair de um lugar para o outro, falando sobre a Palestina, quando a gente divulgar um vídeo nas redes sociais, quando a gente ir para um debate para ouvir sobre a Palestina, isso também é uma resistência. E isso fortalece muito mais quem somos e que estamos do lado certo da história. Quando aconteceu o 7 de outubro, eu era contratada no Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Dia 10 de outubro, o museu começou a receber e-mails me acusando de terrorismo e antissemitismo. Em 7 de novembro, foi demitida em forma mais brutal do Museu da Imigração, só por ser uma militante palestina, só por sofrer uma perseguição, difamação e calúnia da extrema-direita e do lobby sionista aqui no Brasil. Mas eu estou aqui, junto com vocês, resistindo, como que Flepei também resistiu toda a censura. E eles sempre vão tentar nos calar. Sempre vão tentar cancelar os nossos eventos, perseguir os ativistas, perseguir os palestinos e quem fala sobre a Palestina, quem fala sobre a resistência. Isso aqui, eles não conseguem entender que a importância de 7 de outubro para nós. E eu acho que a 7 de outubro foi um dia muito importante, porque é para a primeira vez, depois de muitos anos, depois do Acordo de Oslo, que é um acordo de traição palestina, que a resistência palestina que feriu o branco. E por isso o mundo inteiro ficou condenando essa ação. E o lobby sionista ficou enlouquecendo, porque a resistência palestina conseguiu que é fazer e responder a todas as profanações, todos os ataques e também todos os crimes. Claro, 7 de outubro é muito pouco na frente do que 100 anos de colonialismo sionista. Mas é a importância que a 7 de outubro acordou o mundo inteiro e relembrou o mundo que existe uma pauta palestina, que existe uma resistência palestina, que ainda estamos sob ocupação e não só ocupação de território. Todos nós que estamos aqui estamos ocupados pelo lobby sionista, com as empresas de segurança que usam tecnologias israelenses, com toda essa cumplicidade que a gente está vendo do governo de São Paulo, de a gente até agora, depois de 2 anos de genocídio, não conseguimos romper relações ainda e continuaremos exigindo o rompimento das relações. Continuaremos pressionando o governo até romper as relações. Mas a gente está vendo que o único povo livre do mundo inteiro e o povo da faixa de Gaza, porque é eles que estão ensinando o mundo inteiro como ser livres. E nós vamos aprender deles. E a gente precisa pegar esse ensinamento que eles estão ensinando para o mundo inteiro, para que nós também seremos livres. Palestina livre do rio ao mar não significa a libertação dos 27.027 quilômetros quadrados. Palestina livre do rio ao mar significa a libertação de cada e uma de nós aqui. Porque no momento que a gente consegue derrotar o sionismo, derrotaremos o capitalismo e o imperialismo. Vamos abrindo a nossa mesa hoje com o grande jornalista Breno Altman. Claro, todo mundo conhece, eu não preciso nem apresentar. Bom, vou falar de pé, que eu sou mais ou menos como os filósofos peripatéticos, que tinham que ficar caminhando para falar. Olha, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui na Flepei.
cumprimentar a Flipei por ter resistido a esse ataque combinado entre o bolsonarismo e o lobby sionista para impedir a realização dessa importantíssima feira literária. E agradecer a todos vocês por estarem aqui nesse domingo frio, além do mais, Dia dos Pais, para debates tão importantes como o que nós faremos aqui nessa manhã. Eu vou concentrar minha fala. Aliás, quanto tempo que eu tenho? Uns 20 minutos. Tá bem, vou olhar aqui para o relógio. Eu queria concentrar minha fala no tema que eu acho que é a preocupação de todos nós. Como é que pode ser parada a máquina da morte do regime sionista? Como é possível deter o genocídio palestino? O que nós podemos fazer para deter a carnificina promovida pelo Estado de Israel, em especial na faixa de Gaza? Essa é a pergunta que perpassa os povos do mundo inteiro hoje. Todos nós nos sentimos, de alguma maneira, impotentes diante desse massacre. Muitos até passam a acreditar que não há o que ser feito, que estamos diante de uma tragédia inevitável. E isso nos desanima quando pensamos dessa forma. Aliás, um dos objetivos da máquina de propaganda do sionismo é criar exatamente essa percepção, a percepção de que o regime sionista é invencível e de que nada pode ser feito para detê-lo, que nada pode ser feito para derrotá-lo. Até intelectuais de grande significado na resistência palestina acabam incorporando esse derrotismo. E nós temos que debater essa questão. Essa questão, ela é vital. Eu faço uma comparação para tentar responder a essa questão sobre como a máquina da morte do sionismo poderia ser detida. A comparação que eu faço é com a África do Sul da era do apartheid. Como é que foi possível derrotar o regime do apartheid? Porque deste episódio histórico nós podemos extrair lições. Eu vou aqui lembrar, especialmente para os mais novos, que nos anos 80, o regime do apartheid da África do Sul era tido como invencível. O exército da África do Sul, tal como hoje é considerado o exército sionista, o exército da África do Sul era tido como um dos mais poderosos exércitos da terra. No início dos anos 80, quem falasse em acabar com o regime do apartheid na África do Sul era visto como um sonhador. Tamanha a força daquele regime, a riqueza daquele país, a organização do seu exército e os apoios que tinha por todo o mundo ocidental. Mas o regime do apartheid acabou. E como acabou o regime do apartheid? Ele acabou pela confluência de 3 fatores. Um fator, a resistência popular e armada negra na África do Sul. A resistência organizada e coordenada pelo Congresso Nacional Africano, que tinha então como seu principal líder Nelson Mandela. O Congresso Nacional Africano, que era uma organização multiétnica, negros, brancos, indianos, organizou simultaneamente a resistência civil, greves, protestos, mobilizações de rua, motins e também a resistência armada. O Congresso Nacional Africano tinha um braço armado,
Nelson Mandela era o chefe do braço armado do Congresso Nacional Africano. E esse foi um fator decisivo. A resistência popular e armada contra o colonialismo africano. Foi uma resistência com altos e baixos, com momentos de avanço e momentos de recuo, como são todos os processos de resistência. Quem buscar conforto na linearidade dos movimentos de resistência, fatalmente irá se frustrar. Os processos de resistência são complexos, difíceis, dolorosos, sangrentos. Mas esse foi um fator decisivo para enfraquecer o regime de apartheid. Houve um segundo fator, o fator militar. O fator militar se revelou durante a Guerra Civil Angolana. Nos anos 70, em 1975, Angola conquista a independência em relação a Portugal, dirigida pelo Movimento Popular pela Libertação de Angola, que tinha então como seu máximo chefe Agostinho Neto, poeta e líder anticolonial. Conquistada a independência, imediatamente os Estados Unidos apoiaram uma organização reacionária de direita, de origem negra, mas reacionária de direita, que era a UNITA, dirigida por um cidadão chamado Holden Roberto. A UNITA desatou uma guerra civil em Angola. O MPLA foi apoiado, em plena Guerra Fria, pela União Soviética e por Cuba. Cuba envia a Angola milhares e milhares de soldados para lutar ao lado do governo do MPLA e do povo angolano contra a UNITA, que tinha o apoio dos Estados Unidos e também da África do Sul. A África do Sul se envolve militarmente no apoio à UNITA, especialmente porque a África do Sul tinha máximo interesse na anexação da Namíbia. Quando o exército da África do Sul entra em combate ao lado da UNITA com o apoio dos Estados Unidos, Fidel Castro manda tropas cubanas, em comum acordo com a União Soviética, manda tropas cubanas atravessarem o Atlântico e lutar contra a UNITA e o imperialismo norte-americano. O governo sul-africano achava que seria baba de moça, faca na manteiga, dado o seu poderio ou a sua autoimagem de poderio. Mas em 1988 ocorre uma batalha que seria decisiva para o futuro da região. A Batalha de Cuito-Cuanavale. Na Batalha de Cuito-Cuanavale se chocam frontalmente, na maior batalha do continente africano desde a Segunda Guerra Mundial, se confrontam diretamente as forças do MPLA e do exército cubano contra as forças sul-africanas e da UNITA. E a África do Sul é derrotada pelo exército cubano. Não foi uma derrota estratégica, o exército cubano não chegou em Pretória. Não houve a quebra militar da África do Sul. Foi uma derrota tática. A África do Sul avançava e ganhar a Batalha de Cuito-Cuanavale era decisivo para desestabilizar o governo do MPLA em Angola. Foi uma batalha defensiva, não foi uma batalha ofensiva. Se vocês quiserem outra comparação, é mais ou menos o que aconteceu no ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Eles desejavam quebrar a República Islâmica do Irã. Como dizem, queriam mudar o regime. E além de mudar o regime, queriam destruir a infraestrutura nuclear e militar do Irã.
Nenhum desses objetivos de Israel e dos Estados Unidos se cumpriram no ataque ao Irã. A República Islâmica do Irã continuou intacta e em plenas condições de reorganizar sua infraestrutura militar e nuclear. Embora não tenha sido uma vitória estratégica do Irã sobre Israel, o regime sionista não se desestabilizou em função do que ocorreu em junho. É fato que o regime sionista teve seus objetivos frustrados. E o poderio do seu exército, que era tido como invencível, esse poderio revelou-se uma farsa. E mais ainda, pela primeira vez desde a guerra de Yom Kippur em 1973, Israel sofreu no seu território ataques duríssimos contra alvos estratégicos do regime sionista. Os mísseis iranianos contra esses centros estratégicos, pela primeira vez mostraram que Israel poderia ser enfrentado militarmente. Algo semelhante aconteceu em 1988, numa escala até maior, em Cuito-Cuanavale, quando os cubanos rechaçaram a ofensiva sul-africana. O mito da invencibilidade do exército sul-africano, esse mito se desfez no combate travado pelos cubanos e angolanos contra o regime racista da África do Sul. Esse foi o segundo fator de crise do regime racista, do regime de apartheid na África do Sul. E teve um terceiro fator. O terceiro fator foi o isolamento internacional. O regime de apartheid na África do Sul foi transformado em um pária da humanidade. A África do Sul foi se isolando nos anos 80, fundamentalmente a partir de grandes movimentos populares na Europa e nos Estados Unidos, que foram obrigando os governos desses países a adotarem medidas de boicote, desinvestimento e sanções contra o regime do apartheid. Eram manifestações com centenas de milhares de pessoas e que foram empurrando o mundo a uma política de isolamento do regime sul-africano. Na segunda metade dos anos 80, a África do Sul já não conseguia participar nem de concurso de Miss Universo, Lindner, quando isso tinha aí um certo destaque no mundo. Ela tinha sido expulsa da FIFA, ela tinha sido expulsa do Comitê Olímpico Internacional. Até governos conservadores, como era à época o governo Sarney aqui no Brasil, em 1985, aliás, no dia 9 de agosto de 1985, ontem se completaram 40 anos, através de um decreto presidencial, o Brasil impõe sanções contra a África do Sul e suspende as relações diplomáticas e comerciais com o regime do apartheid. E esse isolamento teve um peso decisivo para enfraquecer o regime do apartheid. A confluência desses três fatores, a resistência interna, a derrota militar em Cuito-Cuanavale e o isolamento internacional, a confluência desses três fatores levou a uma crise do regime de apartheid, a uma divisão no regime do apartheid. Uma divisão entre um setor que queria manter a qualquer custo o regime da supremacia branca, africana, e um outro setor que olhou para aquela situação e disse: deu para nós. É melhor a gente negociar uma saída dessa situação do que insistirmos na manutenção do regime, porque esse regime pode acabar sendo varrido por uma onda revolucionária e aí nós não teremos nem como fugir. E prevalece no interior do regime de apartheid a corrente que queria negociar uma solução.
Eles vencem, essa corrente vence a eleição presidencial na África do Sul, que era uma eleição na qual votavam só os africanos. Os negros não tinham direito eleitoral na África do Sul. E com a vitória de Frederick de Klerk, que era o líder dessa corrente favorável à negociação, aí então se foi à mesa das negociações e se estabeleceu o pacto que levou ao fim do regime de apartheid, que levou à libertação de Nelson Mandela e outros líderes do Congresso Nacional Sul-Africano, e finalmente, em 1994, as primeiras eleições livres da África do Sul, que consagraram Nelson Mandela como presidente da República. Essa é a história do fim do apartheid na África do Sul. A confluência desses três fatores e uma divisão interna no regime do apartheid que propiciou essa saída negociada. Vejam, naquela época, houve quem propusesse a criação de 2 estados na África do Sul. Uma das saídas imaginadas pela minoria branca era criar, naquele território, um estado negro e um estado branco, que convivessem lado a lado. O CNA jamais aceitou essa solução. Ele propôs uma solução democrática liberal. Um homem, uma mulher, um voto, por todo o território, com todos os cidadãos e cidadãs daquela nação. E o fim das leis do apartheid. E essa foi a solução que acabou vingando. Quando eu olho para a situação na Palestina, quando eu olho para a luta contra o regime sionista, a comparação que eu faço sobre a estratégia que pode deter o regime sionista, a comparação que eu faço é com a África do Sul. Claro que são circunstâncias diferentes, claro que são condições diferentes, mas nós podemos buscar inspiração neste episódio do colapso do regime do apartheid para entender os caminhos possíveis para derrotar o regime sionista. Resistência palestina é um fator, que atinge seu ápice no último período, exatamente no 7 de outubro. Não tenhamos dúvidas ou hesitações em defender o 7 de outubro. Se não fosse o 7 de outubro, nós não estaríamos aqui discutindo a questão palestina. A questão palestina, ela estava a caminho do arquivo morto da história. Ela era uma questão que estava sendo dissipada pelo tempo. E o 7 de outubro, quaisquer que sejam as críticas que se deseje fazer à ação liderada pelo Hamas, o 7 de outubro repôs a questão palestina dentro e fora do território como uma questão central na agenda mundial. O segundo fator, Israel começa a revelar as fragilidades militares, apesar da brutal assimetria entre o poderio do exército sionista e a capacidade de resistência militar dos palestinos. A curta guerra contra o Irã foi reveladora dessas fragilidades. As hesitações do comando militar israelense em aceitar o plano de Benjamin Netanyahu de ocupação integral de Gaza, a discordância pública do comando militar israelense é também revelador dessas dificuldades militares, porque uma coisa é travar uma guerra aérea, uma guerra de bombardeio, outra coisa é uma guerra de ocupação em que a infantaria sionista terá que se defrontar dia a dia, hora a hora, com as militâncias de resistência no território de Gaza. E o terceiro fator é o isolamento. E aí é onde a gente entra. Onde nós podemos ajudar? Não é na resistência militar. Nós não podemos imaginar que tenhamos algum papel militar a cumprir, ou que o Brasil tenha algum papel militar a cumprir. Seria pura fantasia.
Nas condições atuais, não há como repetir a experiência cubana em relação a Angola. Seria um delírio. Tampouco podemos imaginar que nós tenhamos como estabelecer, a partir da solidariedade internacional, dadas as condições geográficas do cerco a Gaza, qualquer tipo de solidariedade material. Nada chega em Gaza. É muito diferente do que a situação angolana. O nosso papel está no isolamento internacional. Está em ampliar a campanha no Brasil, pelo papel que o Brasil tem no mundo, ampliar a campanha pela ruptura das relações diplomáticas e comerciais com o regime sionista. Esse tem que ser, na minha opinião, o eixo, o centro da campanha de solidariedade ao povo palestino. A campanha pela ruptura das relações comerciais e diplomáticas. O presidente Lula tem sido, entre todos os principais chefes de Estado, o que mais duramente critica o regime sionista e o que mais abertamente empresta solidariedade à causa palestina. É verdade que nenhum dos chefes de Estado e governo de relevância no planeta, daqueles maiores países, ou dos países que integram o BRICS, nenhum foi tão vocal na solidariedade ao povo palestino quanto o presidente Lula. É verdade também que o governo brasileiro começa a adotar algumas medidas práticas, ou pelo menos algumas medidas diplomáticas importantes, como retirar o Brasil da famigerada IRA, Aliança Internacional de Memória do Holocausto, apoiar a denúncia da África do Sul na Corte Internacional de Justiça, suspender a venda de material militar a Israel e outras medidas. Mas é necessário ir além disso. Não apenas por uma questão moral, ou porque nós achamos que isso é o certo a ser feito, mas porque um posicionamento mais firme brasileiro, no sentido da ruptura das relações comerciais e diplomáticas, terá um grande efeito sobre o planeta. Muitos outros governos seguiriam a decisão brasileira, especialmente no sul global. Uma postura firme do Brasil obrigaria China e Rússia a terem também uma postura mais dura com o regime sionista. E a ruptura de relações comerciais e diplomáticas do Brasil com o regime sionista seria uma injeção de ânimo tremenda para que as massas nos Estados Unidos e na Europa ampliem sua movimentação para exigir medidas dos países que efetivamente sustentam econômica e militarmente o Estado de Israel. Teria uma enorme repercussão nos principais países do Ocidente. Pois bem, para concluir, essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa de resistência é ampliar no Brasil, massificar no Brasil a campanha pela ruptura de relações diplomáticas e comerciais com o regime sionista. Essa é a grande batalha que nós devemos travar, sempre tendo em mente que na era em que vivemos, a causa palestina é a grande régua moral da humanidade. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Breno. Ótimo como sempre. Essa comparação que o Breno fez é muito importante e é importante nós entender também como que a história segue, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o eixo da resistência, o que é a importância do eixo da resistência para nós. E agora eu estou falando como politicamente, vamos falando.
Por exemplo, nós, na Rede Samedum de Solidariedade aos Prisioneiros Palestinos, nós temos uma política muito radical e uma forma ou outra virou o nosso principal é que defender a resistência palestina internacionalmente e também, além disso, de nós conseguir, de uma forma ou outra, mobilizar o tão possível para nós ser acolhedores da resistência palestina, para que o mundo acolher a resistência. Agora, infelizmente, na política, tem um termo que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E quando a gente, por exemplo, olhar para o Irã como inimigo dos sionistas, você fica em um problema ético-moral. Porque a primeira coisa a gente sabe como que o governo do Irã e os seus políticas internas. E isso é uma coisa que, por exemplo, como uma mulher, eu sou uma pessoa contra esse governo, contra os seus políticas. Mas quando a gente olhar para o Irã como uma identidade, uma entidade que inimiga do sionismo na região, você precisa defender eles. Você precisa defender a política externa. Você precisa defender a existência da resistência do Irã contra o sionismo na região. Ultimamente, quando a gente está falando sobre a resistência e sobre colonialismo, a gente não estamos falando só sobre o território palestino. A gente está falando sobre um colonialismo que está em todos os países árabes. Um colonialismo sistemático a partir do século XX e ainda um pouquinho antes. Quando a gente olhar do colonialismo britânico-francês, que foi para o Oriente Médio e dividiu os territórios, colocou as fronteiras que a gente conhece hoje em dia, isso já é o início do colonialismo. Foi o motivo deles fazer esse colonialismo, é que ajudar esses povos a tomar a sua independência. Só que o projeto é muito maior do que fronteiras. O projeto também é que colocar governos árabes, reis árabes, que são obedecidos para o Ocidente. E isso, um ponto muito importante. A promessa do Balfour foi em 1917, que promete o território palestino para os sionistas, para a criação de um Estado judaico-sionista em cima desse território. Essa promessa foi feita pelo rei da Arábia Saudita, junto com o comandante britânico, para os sionistas. Quem é o rei da Arábia Saudita? É um cara que o colonialismo britânico criou, educou e fez da forma que eles querem e colocaram ele como rei da Arábia Saudita. A mesma coisa aplica no rei da Jordânia, que está na fronteira da Cisjordânia, e eles fazem aquela apresentação enorme de eles com o avião assim voando em cima da faixa de Gaza, jogando uma ajuda humanitária que vem em cima da cabeça da população, assassina os palestinos e ele se faz de heróis. A gente ouviu a rainha Rania, que é a esposa do rei da Jordânia, falando que ela sente dor quando vê as mães israelenses sofrendo pelos seus reféns sequestrados pelo Hamas. Quando a gente olhar para a Síria, para o governo atual que foi colocado, que o Ahmad al-Shara, que é o Joulani, eu não posso chamar ele de Ahmad al-Shara ainda, porque o nome dele é o Joulani.
que é um cara que foi totalmente treinado pelos Estados Unidos e foi colocado agora como presidente da Síria, que, inclusive, as forças sionistas estão ocupando todo dia mais e mais do território sírio, e ele está quieto e ainda tentando fazer acordos com os sionistas. Então, quando a gente olhar para a região toda está ocupada, está colonizada pelo Ocidente. Muita gente pergunta por que os povos árabes até agora não fizeram nada, por que os governos árabes não fizeram nada. A gente precisa pensar que todos os povos árabes, na região toda, em cada país árabe, estão sob colonialismo, sob ditadura fortíssima. A gente está vendo os manifestantes na Jordânia que estão saindo presos. A gente está vendo na Síria, quando as pessoas saírem falar sobre a Palestina, eles estão sendo muito oprimidos. A gente está vendo como que os Emirados Árabes e como que a Arábia Saudita pagaram para o Trump bilhões de dólares para que eles pagassem para o Israel e ainda financiar mais a guerra. Então, quando a gente fala do colonialismo, a gente está falando do colonialismo da região toda. Todos os povos árabes estão ocupados pelo sionismo. Não tem liberdade de expressão, a gente não tem como o povo árabe se organizar. Eles estão tentando, mas ainda com os governos atuais, isso é impossível. Precisa ter revoluções em cada país e trocar o regime de cada país para que nós conseguir uma revolução grande. A gente viu como que Sumud, que são as pessoas que saíram da Líbia, da Tunísia, da Argélia, foram para o Egito para tentar quebrar o cerco da faixa de Gaza, como que foram agredidos pelo exército egípcio. Então, quando a gente olhar essa cena toda, a gente precisa do Irã, a gente precisa do Hezbollah, a gente precisa dos Houthis do Iêmen. E é uma saudação grande para os Houthis do Iêmen, que nunca abandonaram a Palestina nenhum dia. Nunca. Com o bloqueio marino, com todo o que eles tentam a fazer. Então, quando a gente falar da política, é muito diferente como que são os nossos sentimentos, especificamente pelo Irã. Eu tenho muito problema com o Irã, mas eu não posso que não defender, porque quando eles atacaram o território ocupado, muitos vídeos e fotos foram apagados da internet para a gente não ver a destruição que aconteceu pelos mísseis iranianos. Pelo controle, claro, do Israel. Hezbollah teve uma queda grande com o que aconteceu dos Beijers e tal. E isso, eu vi um analista político libanês em um podcast, e ele estava analisando o que aconteceu com Hezbollah. Com o governo da Síria anterior, do Assad, Hezbollah começou a organizar muitas milícias mesmo, para que mandar para a Síria para ajudar o governo. E isso enfraqueceu o Hezbollah. Porque quando eles enfrentaram em uma guerra, essa geração que está, quando enfrentaram em uma guerra, eles enfrentaram um povo desarmado na Síria. Mas quando eles começaram a enfrentar o sionismo e as milícias sionistas, é um outro nível. Eles tentaram resistir, mas eles foram muito infiltrados até essa ação Beijer que aconteceu, que é horrível. Milhares de pessoas foram feridas em um momento só. Entre 10 segundos, milhares de pessoas foram feridas. Isso é um assassinato em massa.
É um massacre que aconteceu. Mas ainda com isso, a gente veja que o Hezbollah ainda está tentando se organizar de novo, ainda está tentando resistir. E ainda depois do assassinato do Nasrallah, ainda o partido está tentando a se organizar para combater o sionismo. Então, a gente precisa entender a complexidade da região, a complexidade da estrutura colonialista que foi colocada há mais de 100 anos. Mais de 100 anos que eles estão tentando e fazendo, colocando toda essa estrutura colonialista para que oprimir o povo árabe mais e mais. Então, por isso, o 7 de outubro, aí a importância dele, que é para a gente entender que realmente todos nós estamos ocupados pelos sionistas. Agora, eu quero apresentar um amigo querido, maravilhoso, que eu tenho muita honra de estar aqui na mesa com ele, Rafael Domingos, historiador e educador. Por favor, uma palma. Bom dia, camaradas. Uma saudação a todo mundo que está aqui hoje, nesse domingo frio, Dia dos Pais. Eu tinha até esquecido que é Dia dos Pais. Problemas de pai ausente é assim, né? Mas quero saudar a organização da Flipei, que bravamente resistiu a mais uma tentativa do lobby sionista de desarticular o encontro que permite o pensamento, porque assim, não há nada mais sintomático do que a desarticulação e a censura a um evento de livros e de ideias, né? O sionismo é assim, é uma depravação moral, é uma ideologia perversa que teme coisas simples, como o pensamento, como a circulação das ideias. Então, quero saudar a Flipei. É difícil falar depois do Breno e da Araua e manter esse estado de excitação. Vou ter que descer também para falar aqui, né, com vocês. Mas o que eu quero trazer de contribuição para a nossa reflexão aqui hoje, para esse encontro, a geopolítica, ela é muito complexa, é verdade, né? No entanto, a geopolítica é feita de ação humana. São os seres humanos que fazem as forças se movimentarem e alterarem, né, os processos geopolíticos. Então, eu queria chamar a atenção para nós, pessoas comuns. O que a gente faz diante disso tudo que o Breno, Araua trouxeram em termos de análise? Nós que estamos aqui em São Paulo, no Brasil, né, como que a gente pode, de fato, atuar nesse conjunto de forças que parecem muitas vezes tão inapreensíveis, né? Qual que é o nosso papel diante disso tudo? Bom, hoje, nesse exato instante, o Conselho de Segurança da ONU está reunido, discutindo, né, o plano absurdo que já foi anunciado pelo governo de Benjamin Netanyahu de ocupar definitivamente a cidade de Gaza. Atualmente, 75% da faixa de Gaza já é ocupada por Israel. Esse plano se concretizando é 85%, isso significa que mais de 1 milhão de pessoas vão ser deslocadas, além das milhares que já foram deslocadas para o sul da faixa, né? Nesse mesmo instante, o porta-voz do governo israelense em português está aqui no Brasil. Ele tem a infelicidade de ter o mesmo nome que ele, inclusive, Rafael, né? Mas ele está aqui no Brasil e vai fazer um périplo de divulgação de ideias sionistas, justificando, relativizando, tergiversando, né? Justamente para que nessa batalha das ideias, né, que é o que o sionismo faz, né, e censura e constrange as pessoas, a gente vá perdendo a capacidade, né, de chegar às pessoas, de chegar até as massas. Então, qual que é o nosso papel diante disso? A história está acontecendo. Ela é um processo, ela está em processo. Uma coisa importante, eu acredito, é a gente colocar, vou descer também agora para seguir o padrão da mesa, né? Um aspecto importante, talvez um dos primeiros passos, eu como historiador posso falar isso com muita contundência, é
a gente encarar a história como uma arma, como uma ferramenta. O conhecimento histórico é uma ferramenta fundamental em tempos de crise. Vejam só, nós precisamos parar o genocídio, é verdade, ele está acontecendo agora, um morticínio, um massacre, né, de proporções inimagináveis. Ele precisa ser interrompido, precisa ser parado, e a gente precisa fazer tudo que for possível para isso. No entanto, interromper o genocídio agora, que é uma coisa que a gente tem que fazer e precisa acontecer, não é suficiente para a libertação do povo palestino, porque esse genocídio, ele não é fruto do acaso, ele não é uma circunstância política apenas que vem da decisão de um governo de extrema-direita israelense. Ele é resultado, é uma consequência de 77 anos de ocupação daquele território, né? Ele é consequência de 140 anos de colonização. Então, interromper o genocídio, que é a nossa primeira missão, mas a discussão do genocídio tem que ser feita levando em consideração que a história dos palestinos, antes do 7 de outubro, já não era algo normal. Vejam só, há uma anomalia do ponto de vista ético-político chamado sionismo de esquerda. Acreditem, ele existe, né? Aliás, foi a esquerda sionista que realizou a limpeza étnica em 48, 47, 48, né? E há pessoas do nosso campo, pessoas progressistas, pessoas que se dizem de esquerda, que são incapazes de assumir a premissa colonial do Estado de Israel, de assumir, aceitar que o Estado de Israel é um etno-estado que pratica colonialismo. Esse é um embate fundamental para nós. Nós precisamos nos munir de conhecimento, de repertório, para difundir, onde quer que nós estejamos, o fato de que Israel é um Estado colonial e que o colonialismo é o que vitima os palestinos desde há 77 anos. Então, o genocídio, ele não é fruto do acaso, ele é um processo, ele é uma consequência quase natural. Eu sei que na história nada é natural, mas é uma consequência quase natural de 77 anos de colonialismo. Então, não é só o genocídio que a gente precisa interromper, o que já é um desafio gigantesco, mas é construir com todas as pessoas da nossa convivência, dos nossos amigos, dos espaços em que a gente ocupa, uma compreensão clara e contundente. O Estado de Israel é um Estado colonial. Veja, dos anos 2000 até 2023, mais de 11 mil palestinos foram assassinados em diversos massacres na faixa de Gaza, sem contar os assassinatos, sem contar os presos políticos torturados nas prisões israelenses, né? Isso antes do 7 de outubro. Então, a premissa colonial, ela é fundamental, não tenham dúvida. E essas pessoas, os chamados sionistas de esquerda, porque os sionistas da extrema-direita, a gente identifica, a gente já sabe, mas eles são coerentes com a ideologia política deles. Porque eles são racistas, são pessoas que defendem o genocídio aqui, né, da população negra brasileira, dos povos originários, e vão fazer isso com quem quer que seja, eles vão defender isso. E são coerentes com a ideologia política deles, e como disse a advogada Maíra na semana passada, pessoas que defendem ideias como essa, ou elas têm que estar atrás das grades ou embaixo da terra, é isso. Esses são os sionistas de direita. Agora, os sionistas de esquerda, esses a gente precisa debater e discutir. A gente precisa, porque eles, mais do que atrapalham, né, eles são agentes desse pensamento nos nossos espaços. Agora, o que é o problema dessas pessoas? É que, além de negar o colonialismo, além de negar a premissa colonial, eles fazem isso de um jeito colorido, bonito, parece, né? Defendendo a democracia, defendendo a liberdade, a igualdade. Mas qual que é o princípio que eles negam, essas pessoas? Eles negam o princípio da dignidade da vida palestina. Porque qualquer pessoa que reconhece que os palestinos são seres humanos, qualquer pessoa que reconhece a dignidade da vida palestina, seria incapaz de relativizar, de tergiversar,
de aceitar em algum nível a perversidade da ideologia sionista. Qualquer pessoa que reconhece a centralidade da vida palestina tem que reconhecer o direito dos palestinos a resistirem. Há condenações morais possíveis à operação Dilúvio Al-Aqsa, de 7 de outubro de 2023? Há condenações, as pessoas podem discutir, podem debater, embora a forma que a resistência palestina vai ter é um tema que compete aos palestinos discutirem. Se a gente defende a vida palestina e a gente defende a autodeterminação do povo palestino, discussões da solução de um Estado, de 2 Estados, da crítica que se faz, da forma como essa resistência vai acontecer, isso compete aos palestinos. Não compete a nós que não somos palestinos definir qual que é a forma que os palestinos têm que resistir ou não, o que é eticamente aceitável e moralmente aceitável. Agora, a gente precisa aceitar e defender o direito dos palestinos a resistirem. A resistência palestina é um direito inclusive reconhecido pela ONU, artigo 51, defende o direito de resistência de povos que estão em colonização, de resistirem, inclusive com a luta armada, né? Agora, por que há tanto titubeio, por que há tantos dedos, né, quando se fala da resistência palestina? Porque se nega a premissa colonial, aquilo não é entendido como colonialismo, é a ideia dos dois ladismos, não, eu sou contra a violência dos dois lados, os dois lados têm, a vida dos, não existem dois lados, existe um lado que coloniza e um lado que é colonizado. O lado que coloniza tem que ser extirpado, ele tem que deixar de existir, né? E o colonizado tem o direito à resistência. Agora, por que também se titubeia diante disso? Porque para essas pessoas, a vida palestina não significa nada. Nós, no Brasil, reconhecemos isso. Nós temos condições de reconhecer, porque mais da metade da nossa população vive isso todos os dias. A população preta no Brasil, a população negra brasileira, os povos originários no Brasil, a população LGBT brasileira, as mulheres brasileiras, todos nós vivemos isso todos os dias. A gente sabe o quanto é difícil para nós falar do nosso direito, defender o nosso direito de resistir ao que a sociedade brasileira faz. Então, nós temos condições políticas, nós temos condições morais, nós temos condições éticas de reconhecer o direito dos palestinos. Porque metade da nossa população, por exemplo, que é 54% da população negra brasileira, vive isso todos os dias. Então, um caminho fundamental da política do dia a dia, dessa política que a gente faz todos os dias, da hora que a gente acorda, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai produzir conhecimento, quando a gente vai escrever, quando a gente vai falar com os nossos familiares, com os nossos amigos, nos espaços políticos que a gente se organiza ou que a gente gostaria de se organizar, a missão é recentralizar a vida palestina, a dignidade da vida palestina. Assumir e defender e compreender o caráter colonial da ocupação israelense. Isso tudo parece óbvio e básico, mas vejam, não é. Se fosse, nós não estaríamos aqui discutindo isso agora, né? Isso não seria uma necessidade. E a discussão da resistência, né? O eixo da resistência, o chamado eixo da resistência, tem esse nome em resposta a uma fala do presidente Bush, em 2002, que caracterizou Coreia do Norte, Irã, Iraque como eixo do mal. A gente não pode esquecer essa passagem da história recente mundial. O presidente Bush definiu como eixo do mal Coreia do Norte, Irã e Iraque. O nome eixo da resistência é uma resposta a isso. Então, eu vejo em muitos ambientes, em muitos lugares que a gente frequenta e discute debatendo, essa relativização que a Araua muito bem aqui discutiu, né? Mas como que vocês que defendem a igualdade, que defendem, né? Eu várias vezes já fui ofendido como uma pessoa LGBT, como que você é capaz de defender, né, o eixo da resistência? Ora, o eixo da resistência é a saída
que o sudoeste asiático, os povos árabes, as repúblicas islâmicas, dão a existência não só do sionismo naquele lugar, que é, lembremos, um Estado colonial. Não é só isso. Israel é a testa de ferro do imperialismo estadunidense. Não há nenhuma outra força na geopolítica global capaz de fazer frente ao imperialismo estadunidense, ao sionismo naquele território. E a geopolítica funciona assim. Ela é complexa, mas ela é também muito mais binária do que a gente gostaria que ela fosse. A presença dos Estados Unidos e Israel como testa de ferro ou bucha de canhão, porque eles também são bucha de canhão dos Estados Unidos, eles se acham os grandes, só que eles estão lá para fazerem o trabalho sujo dos Estados Unidos, né? Essa geopolítica, ela é muito clara, ela é muito evidente, né? Então me desculpem por ser uma pessoa LGBT, por ser uma pessoa que defende igualdade, que defende a liberdade, e ter sim que apoiar o direito, a resistência dos povos do sudoeste asiático de resistirem ao imperialismo estadunidense. Porque se eu não for capaz, como um sujeito político, aqui no meu território, na minha localidade, de defender esse direito, eu não vou poder defender o meu direito a resistir a isso tudo, ao nosso direito de resistir a isso tudo que acontece, né? O mesmo direito que a população negra brasileira tem de resistir por quaisquer meios necessários ao racismo, o mesmo direito que os povos originários têm de resistir por quaisquer meios necessários ao genocídio que é infligido a eles há 500 anos, o mesmo direito que as mulheres do nosso país têm de se levantar, erguer a voz contra o machismo, contra a misoginia, contra o sexismo, o mesmo direito que as pessoas LGBTs, QIAPN+, têm aqui no Brasil de se levantar para se manterem vivas, dignas, com direitos, é o mesmo direito que o povo palestino tem de se levantar e erguer a sua voz e se manter vivos com dignidade. E a nós, que somos pessoas progressistas e de esquerda, só nos cabe respeitar isso e apoiar o povo palestino aqui e lá, ao enfrentamento que é feito. Para encerrar, nada disso deveria para nós ser novidade, né? Porque nos nossos espaços, nos espaços intelectuais, de formação política, existe um nome que é muito citado, muito referenciado, que é o Fanon, que esse ano, inclusive, a gente comemora o centenário de Fanon. Muita gente se arroga, né, decolonial, gosta do pensamento fanoniano, mas na hora que se vê diante da história, porque Gaza não acabou, e não vai acabar, embora existam muitos textos, muitas ideias aí falando de um mundo após Gaza, depois de Gaza, Gaza está lá, né? Por isso que eu gosto muito mais do título do Enzo Traverso, Gaza diante da história, porque nós estamos diante de Gaza, né? E muitas pessoas diante da história titubeiam, tergiversam, não sabem muito bem como aprender o processo histórico em movimento. Talvez porque as pessoas gostem mais dos mortos, né? É mais fácil a gente apoiar pessoas que já morreram, processos que já acabaram. Bom, eu não acredito nisso. Aliás, hoje, dia 10 de agosto, se completa 30 anos da morte de Florestan Fernandes, um grande intelectual brasileiro, que já nos ensinou, dentre muitas coisas, que não há neutralidade para o intelectual, não há neutralidade possível para o intelectual. Aquele que pensa, aquele que exercita, faz o exercício do pensamento para aprender a realidade, se coloca na realidade. Ou você está do lado dos explorados, ou você está do lado dos exploradores. É assim que funciona. Não há outro caminho, não há o meio termo. Mas muita gente tergiversa, muita gente deixa isso para lá. E aí, eu estava relendo aqui, antes do nosso encontro de hoje, um texto do Fanon, um texto que ele escreveu em 57, já em Tunis, quando ele estava já exilado, ele já havia passado pela Argélia, uma primeira passagem pela Argélia, e ele se exila em Tunis. Esse texto está nesse livro, Por uma Revolução Africana. Ele está aqui falando do contexto da independência da Argélia, da luta anticolonial na Argélia, né?
Um texto que se chama justamente Os Intelectuais e Democratas Franceses diante da Revolução Argelina. Ele está fazendo essa crítica aos intelectuais franceses diante de um processo histórico que está acontecendo, né? E ele diz assim, logo no começo, e é com isso que eu queria encerrar esse primeiro momento da nossa fala. O povo concreto, os homens e as mulheres, as crianças e os velhos do país colonizado, se dão conta, sem esforço, de que existir, no sentido biológico do termo, é o mesmo que existir como povo soberano. A única saída possível, a única via de salvação para esse povo é responder de forma tão enérgica quanto possível ao empreendimento genocida contra eles conduzido. A resposta se torna cada vez mais absoluta. A linguagem da violência é a linguagem da colonização. Se essa é a única linguagem que o colonizador sabe reconhecer, que ela seja a que ele reconheça da voz do colonizado. É sempre uma honra ouvir Breno e Rafael. Cada vez eu fico mais honrada de dividir espaços com vocês, de estar junto na luta. Antes de a gente ir para o último parte da nossa mesa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Onde está a Palestina em tudo que a gente está fazendo nos últimos 2 anos? A gente fala dos mártires, a gente fala dos feridos, a gente fala do bombardeio, a gente fala da ocupação. Mas onde está a Palestina? O que a gente conhece sobre a Palestina? O que a gente conhece sobre as mulheres palestinas? O que a gente conhece sobre os homens palestinos, que inclusive estão desumanizados em cada vez que a gente fala 60 mil mártires entre mulheres e crianças, como se fosse que é tudo bem morrer o homem palestino, que é tudo bem assassinar o homem palestino. Onde está a cultura palestina nisso? Nós estamos lendo para palestinos? Nós estamos ouvindo a voz palestina? Nós estamos buscando as traduções palestinas? A Palestina tem 5.000 anos de história. A Palestina tem uma mitologia, a Palestina tem uma tradição, a Palestina tem um ritmo, a Palestina tem uma literatura, a Palestina tem artistas, a Palestina tem analistas. A Palestina é cheia de pessoas talentosas. A Palestina é cheia de mulheres fortes, que não merecem só ser citadas com o número dos mártires, que elas merecem a ser citadas mais e mais nos espaços, sobre as suas lutas, sobre a criação da comunidade palestina, sobre a criação da luta palestina. No final, tudo que a gente está vendo é criação da mulher palestina. Ela que criou o guerreiro, ela que criou o prisioneiro, ela que sofre indo, voltando para as prisões para que conseguir visitar o seu filho preso, sua filha presa. A mulher palestina, ela que tem o filho mártir, o marido mártir, o pai mártir, a mãe mártir, a irmã mártir. A mulher palestina, que ela está sofrendo todo dia, batalhando para que conseguir um pedacinho de pão para que alimentar os seus filhos. A mulher palestina que está ali com toda a fé, toda a esperança da libertação. A mulher palestina que está dando mais força para os seus filhos, para não baixar a cabeça. Onde está a mulher palestina do nosso discurso? Onde estão as fotos das mulheres palestinas? Infelizmente, nós acostumamos a compartilhar só as fotos da miséria, só as fotos dos assassinatos, do bombardeio. A gente precisa procurar mais.
sobre os palestinos, a gente precisa entender mais quem somos como um povo palestino. E a gente precisa buscar a nossa história, porque a arma mais forte dos palestinos foi a história oral, transferida de uma geração para outra. Eu nunca fui para a Palestina, nunca conheci, eu sou palestina pela sangue, pela pele e pelas histórias do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, que foram expulsos da Palestina. Eu nunca fui para a Palestina, nunca reconheci a minha terra, mas eu conheço ela muito bem. Até que quando meu pai falava, quando eu era criança, falava sobre a Haifa, falava sobre a casa deles, falava como que eles saíam pegar água do poço e ir brincar e não sei o que. Eu imaginava tudo. E quando consegui, que é uma amiga minha em 2021, fui para onde meu pai nasceu, era exatamente como que ele descrevia. Imagina uma criança com 4 anos conseguir imaginar a região como que ela é. E descobri depois, mais de 20 anos, que realmente a sua imaginação foi corretamente certa do que seu pai descrevia, do que suas tias descreviam. Essa é uma força muito grande e uma arma forte na mão dos palestinos e na voz dos palestinos. Tem uma história pequena que eu gostaria de contar para vocês, que é durante o colonialismo britânico. Teve uns guerreiros presos dentro de uma prisão britânica. E os guerreiros queriam que entregar uma mensagem para eles, que hoje à noite, depois da meia-noite, vamos vir da direção norte para libertar vocês. Só que eles não sabiam como que entregar essa mensagem, inclusive que muitos dos carcereiros falam árabe. Então as mulheres palestinas criaram uma forma de código, que colocaram entre uma música tradicional, criaram uma música inteira com código, adicionando a letra L 2 ou 3 vezes em cada palavra, para que ela chegasse à prisão cantando essa música em uma forma muito flexível, e entregaram a mensagem para os prisioneiros e realmente foram libertos naquela noite. Essa força da mulher palestina, e essa é a luta da mulher palestina. Então, antes de a gente falar sobre o genocídio, a gente precisa entender a história desse povo que está sendo massacrado, porque isso vai fortalecer muito mais a nossa luta e vai deixar a gente muito mais perto da cultura palestina. Falar sobre Palestina não só falar sobre os assassinatos. Falar sobre a Palestina é reconhecer a Palestina como o povo palestino reconhece. Agora, a gente vamos receber 3 perguntas só. E vamos pegar essas 3 perguntas e depois eu vou dar a palavra para o Breno e para o Rafael para responder essas perguntas e fechar também a fala deles entre 2 e 3 minutos. Então, quem gostaria de perguntar uma coisa? Claro. Bom dia, meu nome é Amanda. Gente, desculpa, assim, eu não sou nenhuma acadêmica nem nada, então se minha pergunta parece meio idiota, me desculpa, mas é que, assim, eu sei muito pouco sobre Palestina, mas eu sei que o pensamento a favor do 7 de outubro não é homogêneo. E eu vejo que, às vezes, é muito difícil eu defender, tipo, sei lá, para meus amigos da quebrada, ou até para minhas tias, ou pessoas com menos educação e menos literatura, assim, que aquilo, tipo, foi justificável. Foi justificável, mas eu penso assim, eu entendo que também que eles que têm que decidir, não é a gente que tem que se intrometer, e não é uma questão moral. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o ataque, ele piorou muito o que acontece na situação prática do povo palestino. Será que não existe uma outra alternativa que a gente poderia defender sem ser falar, em muitas aspas, que o 7 de outubro foi bom de alguma forma? A segunda pergunta aqui, depois a terceira.
Eu me chamo Tânia. Antes de mais nada, muito antes do 7 de outubro... Oi? Tânia. Então, antes do 7 de outubro, a Naledi Pandor, eu faço questão de falar sempre dela, Naledi Pandor é uma mulher negra da África do Sul, ela foi ministra no governo Nelson Mandela, então ela está há anos denunciando Israel como estado do apartheid, né? Então, assim, mulherada não apoiou ela, jornalistas não apoiaram ela, as atrizes não apoiaram ela, a Naledi Pandor completamente sozinha, tentando denunciar o Estado de Israel. Isso é só uma observação. Segundo, uma coisa que vocês também não falaram aqui. Quando a gente tenta defender os palestinos, tem toda uma outra propaganda, que é a propaganda sionista. Isso é antissemitismo. Tudo é antissemitismo. Então, assim, o que significa o antissemitismo? Porque o árabe é semita, o europeu não é semita. Então, assim, a gente não consegue fazer um discurso inteligente. O árabe é terrorista, o muçulmano é terrorista, o palestino é terrorista. Mas o judeu é coitadinho. Então, fica muito difícil a gente discutir de uma forma racional. A mídia não colabora. Os jornalistas brasileiros pintaram os muçulmanos como sendo, assim, o fim de feira. Os evangélicos, eu sei porque eu tenho uma amiga que é evangélica, falar de muçulmano é o capeta em forma de gente. Então, como que a gente vê isso? Porque os jornalistas não ajudam. E nem alguns historiadores e os intelectuais. Obrigada. Aqui é a última pergunta. Bom dia, meu nome é Edmilson, sou de São Bernardo. O que eu queria colocar é o seguinte, há hoje uma pressão, por exemplo, dentro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, ele diz assim que se ele assinar os protocolos de Abraão para supostamente normalizar as relações com Israel, ele pode ser morto no dia seguinte, né? Então eu gostaria que a mesa pudesse debater a respeito sobre a questão dos protocolos que alguns países assinaram e o papel do Abbas dentro da esfera palestina, porque muito que a gente vê, quando a gente vai se esclarecendo dos fatos, é que o Abbas seria um fantoche do governo de Tel Aviv. Eu gostaria que a mesa pudesse debater a respeito sobre isso. Obrigada. Desculpa, só dois. Eu vou passar aqui para o Breno e eu vou pedir para Breno Rafael, por favor, responder em 3 minutos, mais ou menos. Sim. Vamos lá. Vou responder rapidamente aqui. Ana, né? Seu nome? Amanda. Amanda, eu vou ser bem objetivo. Eu não acredito que o Hamas tivesse outro caminho possível. Porque todos os outros caminhos foram testados nos anos anteriores. Desde os anos 90, desde 1993, correntes palestinas, como é o caso da Organização pela Libertação da Palestina, que é quem comanda a autoridade palestina, tentaram resolver o problema pela negociação. Eles buscaram uma solução pacífica. E essa solução pacífica não levou a lugar algum. O colonialismo sionista avançava ao ponto de, desde 2007, Gaza ficar totalmente cercada pelo exército de Israel. Não é? Os palestinos foram a eleições em 2005 e 2006. 2005, eleição presidencial, 2006, eleição legislativa. O Hamas conquistou eleitoralmente a vitória em 2006. Mas Israel, os Estados Unidos e a União Europeia chantagearam a autoridade palestina, obrigando a autoridade palestina a expulsar o Hamas do governo. Expulso do governo, o Hamas teve a divisão entre as forças palestinas e o Hamas passou a governar Gaza. E Gaza foi submetida a um cerco brutal. Eles não tinham outra saída. É verdade que nós podemos considerar, porque o próprio Hamas o faz, de que tenha havido, por uma série de circunstâncias, exageros no 7 de outubro.
Agora, o que o Hamas fez está protegido pelo direito internacional. Existe uma resolução das Nações Unidas, que é a resolução 3103 de 1973, que consigna aos povos colonizados o direito a todas as formas de luta contra o colonialismo, incluindo a luta armada. Aliás, foi uma resolução tomada não por conta do caso palestino, mas por conta do caso angolano e moçambicano, que então estavam em luta contra o colonialismo português e eram chamados de terroristas, não é? Então, do ponto de vista moral, eu acho que, ou histórico, eu acho que o que o Hamas fez no 7 de outubro está coberto pela experiência histórica e pela legislação internacional. Toda ação violenta é uma ação que tem exageros. Quando os Estados Unidos resistiram ao colonialismo britânico no século XVIII, teve enormes exageros, não é? Quando a América Hispânica reagiu ao colonialismo madrilenho, nas lutas de libertação lideradas por Simão Bolívar e outro, houve enormes exageros, porque a violência não existe em estado puro, ela não é um laboratório. O recurso à violência tem elementos de exagero, que você depois retifica, corrige. Em certos casos, você inclusive julga os responsáveis pela violência. Agora, isso não retira, especialmente do 7 de outubro, a legitimidade do 7 de outubro e não retira, do ponto de vista de uma avaliação histórica, a inevitabilidade. Ou o povo palestino e suas organizações reagiram como reagiram no 7 de outubro, ou eles estavam condenados à agonia. A questão palestina deixaria de existir. A outra questão, teu nome é? Tânia. Olha, é um debate importante esse, ou seja, é muito necessário separar essas duas coisas. O que é antisionismo do que é antissemitismo, não é? A expressão antissemita, pessoal, ela nasceu da pena, naquela época se escrevia mesmo com pena, de um jornalista alemão chamado Wilhelm Marr. Em 1867, ele escreve um livro e ele cria o conceito antissemita. Ele próprio era um antissemita, ele tinha aquilo que os alemães chamam de Judenhass, ódio aos judeus. Ele queria a expulsão dos judeus da Alemanha. Mas ele queria dar ares científicos ao seu ódio, e ao ódio que perspassava determinadas correntes racistas alemãs que queriam a expulsão dos judeus. E aí ele cunhou a expressão antissemita. Ela não existia antes, essa expressão, não é? Como sabemos, semitas são todos os povos que falam os idiomas semíticos. Semita Sem é o filho de Noé, e existe uma família idiomática que é a família dos idiomas semíticos, dos quais o árabe e o hebraico fazem parte, e outros idiomas também, o aramaico também é das famílias semíticas. É um conjunto de 12 idiomas que pertencem a essa família. Ele foi buscar esta classificação linguística para classificar o ódio antijudaico como antissemita. Por isso que a expressão é aplicada em relação aos judeus, porque os antijudeus, os racistas antijudeus, cunharam essa expressão, e essa expressão passou a estar utilizada, associada ao judaísmo. Antissemitismo é o ódio contra os judeus. Nós podemos até questionar o rigor dessa expressão, mas antissemitismo é o ódio contra os judeus. Antisionismo é uma outra coisa. Antisionismo é o ódio contra uma corrente ideológica baseada em dois pilares: um pilar racista, porque defende a criação de um Estado de supremacia étnica judaica, e outro pilar colonial, porque propôs e propõe criar esse Estado de supremacia étnica judaica numa Palestina onde a imensa maioria da população era do que hoje nós chamamos de palestinos, e portanto só seria possível criar o Estado de supremacia étnico-judaica naquela região através dos métodos da colonização: segregação, limpeza étnica e, no limite, genocídio. É muito importante separar as duas coisas. Eu tenho feito a seguinte comparação: ser antisionista não é ser contra os judeus, assim como ser antinazista não era ser contra os alemães, e ser antifascista não era ser contra os italianos. Então eu responderia dessa maneira
vamos dizer, da sua intervenção. E, por fim, o companheiro que falou, me lembra o que era o tema? Não, só. Hã? Ah, sim, os Acordos de Abraão, chama. Os Acordos de Abraão tiveram um papel decisivo no 7 de outubro, ligando com a tua pergunta. O que são os Acordos de Abraão? São uma proposta feita por Donald Trump no seu primeiro mandato, para que os países árabes, em especial a Arábia Saudita, mas não só, reconhecessem a legitimidade do Estado de Israel, aceitassem a legitimidade do Estado de Israel, em troca de relações comerciais privilegiadas com o regime sionista. Os Acordos de Abraão ganham esse nome porque seriam os acordos pelos quais esses países árabes, especialmente os países do Golfo Pérsico, eles passariam a ter uma aliança comercial e diplomática com Israel. Porque uma das razões pelas quais o Hamas ataca é essa: impedir os Acordos de Abraão de serem assinados, especialmente pela Arábia Saudita. Porque a assinatura dos Acordos de Abraão para a Arábia Saudita levaria a um abandono ainda maior desses países árabes em relação à questão palestina, porque o protocolo secreto desses acordos é: vocês vão ter relações comerciais privilegiadas e acabou o financiamento dos palestinos. Isso valia para a Arábia Saudita, valeria para os Emirados Árabes e valeria para todos os países do Golfo Pérsico. A assinatura dos Acordos de Abraão seria um duro golpe contra a resistência palestina. Essa é uma das razões pelas quais ataca o Hamas. O Hamas evidentemente tinha plena consciência de que um ataque daquelas proporções seria respondido pelo regime sionista e que a resposta do regime sionista, brutal como seria e está sendo, levaria à interrupção dos Acordos de Abraão. Não é? E abriria a possibilidade de uma recomposição, de uma aliança dos países árabes com a causa palestina. Então essa é a maneira que eu situaria os Acordos de Abraão. Hã? Isso. O Mohammad Abbas, antigamente chamado de Abu Mazen, ele é o presidente da Autoridade Palestina. Ele é hoje, já há muitos anos, ele se vincula à defesa dos acordos de Oslo e, portanto, se transformou objetivamente numa peça que Israel joga contra a resistência palestina. Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado a compreensão dos temas. Eu vou ser muito breve também, porque eu acho que o Breno já respondeu, mas, Amanda, olha só, o secretário-geral da ONU, o Guterres, ainda em 23, ou no começo de 24, ele fez uma fala muito simples, que ele diz assim: olha, o 7 de outubro não aconteceu num vácuo. Essa é a expressão que ele usou. Isso foi suficiente para o sionismo exigir a deposição do Guterres da Assembleia. O que ele está falando com isso? Existe um contexto, né? Ele não está dizendo que a ONU reconhece que é bom, que foi a melhor estratégia. Ele apenas lembrou às pessoas que aquilo não aconteceu num vácuo. O Ilan Pappé, que é um historiador israelense, antisionista, que veio aqui, esteve no Brasil até quinta-feira passada, no seu último livro, que foi lançado aqui no Brasil, o Brevíssima História do Conflito Israel-Palestina, ele abre o livro dizendo assim: como historiador, o meu papel não é oferecer pretextos, mas contexto. E ele relembra toda a história da colonização dos territórios palestinos. Por que eu estou lembrando isso? Porque ninguém precisa levantar daqui com uma bandeira do Hamas. Ninguém precisa sair daqui apoiando de forma veemente, indiscutível, a operação Dilúvio Al-Aqsa, 7 de outubro. Aliás, o Hamas é uma organização que tem um braço político, é uma organização que tem um braço social, de serviço social, né? Durante anos fez ações, projetos fundamentais, que foi o que assegurou, inclusive, que os palestinos em Gaza tivessem acesso à educação, à saúde, né? E o Hamas,
de 87 não é o mesmo Hamas de 2025, não era o mesmo Hamas de 2023. Existe uma mudança importante. Aliás, o Brenner escreveu o prefácio de um livro muito importante sobre esse assunto, que é o Entendendo o Hamas e por que isso é importante, que é um grupo que mudou, né? As pessoas muitas vezes pegam trechos do Estatuto de Hamas de 87 para dizer, olha, é um grupo antissemita, etc. E mesmo esse caráter do ódio aos judeus ou de um antissemitismo que estava no Estatuto do Hamas na sua primeira fase, né? Também isso mudou, porque é um grupo político, ele foi se transformando ao longo do tempo, fazendo negociações, trazendo outros projetos, etc. Então ninguém precisa, não é? Acho que isso é uma coisa importante, né? Agora, o que nós todos precisamos, pessoas progressistas, pessoas de esquerda, pessoas que reconhecem a dignidade da vida humana, pessoas que entendem a premissa colonial de Israel, o que está acontecendo, que tem um mínimo, a gente precisa reconhecer o direito dos palestinos de resistirem. E o 7 de outubro é uma expressão disso. Quando você conhece a história palestina, você entende que o povo palestino é um povo histórico, é um povo pacífico, é um povo que desenvolveu diferentes estratégias pacíficas para resistirem. Veja, em 63, Hassan Kanafani, um importante escritor palestino, escreve um livro chamado Homens ao Sol. Esse livro é um questionamento que ele está fazendo ao povo palestino sobre a necessidade da resistência. Os 3 palestinos, aqui é o spoiler, gente, não tem como eu concluir o pensamento sem falar isso, mas os 3 palestinos do livro morrem no final do livro porque eles não conseguem responder. A personagem pergunta, por que vocês não bateram na porta? Por que vocês não pediram ajuda? Por que vocês não pediram socorro? Kanafani está com esse livro fazendo um questionamento poucos anos, mais de 10 anos depois da criação do Estado de Israel, chamando os palestinos a resistirem. Porque olha o que acontece com essas 3 personagens no livro, né? Quer dizer, demorou muito tempo, inclusive, para os palestinos entenderem a importância da luta armada, da resistência, porque o povo palestino é um povo pacífico. Essa imagem do terrorista, essa imagem que foi construída, ela só tem um sentido, que é justificar o extermínio dos palestinos. Então, eu diria para você, quando você for para a quebrada, quando você falar com as pessoas, você fazer comparações que nós todos somos capazes de entender, né? Pega um jornal brasileiro e mostra para os seus amigos como que a imprensa brasileira retrata o povo da quebrada. Mostra para as pessoas, lembra para as pessoas como que a população negra é retratada historicamente na TV. E o efeito que isso tudo teve para a vida da população preta periférica. A gente vive um genocídio no Brasil. Um genocídio que foi normalizado, naturalizado. E foi naturalizado por conta das visões desumanizadoras das vítimas desse genocídio que acontece aqui no Brasil. Então, da mesma forma que o povo preto periférico tem o direito de lutar com todas as armas, com a educação, com a cultura, com a política, e, se tiver que se defender, com a luta armada também. Isso é um direito. É um direito. Então, acho que não precisa defender a operação, até porque acho que não tem ninguém do Hamas aqui, ou que pensa em se filiar ao movimento. Então, ninguém precisa levantar a bandeira, sair vivo, não, mas reconheça o direito dos palestinos de resistirem, né? E a intervenção da Tânia também é muito fundamental, porque esse argumento, gente, assim, qualquer pessoa que reconhece, e eu vou bater de novo nessa tecla, reconhecer a dignidade da vida palestina, quando você faz isso publicamente, você ganha um atestado de antissemita. Porque o sionismo, a premissa do sionismo é a desumanização dos palestinos. Para eles, veja só, quando a gente diz Palestina livre do rio ao mar, o que os sionistas ouvem? Vamos jogar os judeus no mar. É isso que eles ouvem. Porque eles são incapazes de aceitar ou de imaginar viver naquele território em liberdade, sem apartheid. Palestina livre do rio ao mar é uma força, é uma expressão de força convocatória contra o apartheid, para que todas as pessoas que estão naquele território tenham o direito de viver em liberdade.
né? Só que, e o que acontece? A gente fala isso, eles ouvem. Então, vão tentar te taxar. O Breno já foi taxado de antissemita, ele é um judeu, né? Foi taxado de antissemita. Eu já fui taxado de antissemita. Raua já perdeu o emprego taxada de antissemita. Em breve eu vou perder também, talvez depois de hoje eu perca. Então, o que acontece? Sempre vão tentar. A gente precisa ter coragem e não pode duvidar do nosso desejo de justiça. Porque todas as pessoas que reconhecem uma injustiça, que são capazes de reconhecer uma injustiça, porque ou já viveram uma injustiça, ou vivem uma injustiça, ou porque seus camaradas vivem uma injustiça, todas as pessoas têm que se manifestar e se posicionar contra a injustiça. A gente não pode duvidar, tergiversar e nem relativizar, e vão te chamar de antissemita, e você vai provar que você não é antissemita, porque quem defende a dignidade da vida humana não é antissemita, não pode ser antissemita, né? E por fim, o Edmilson, eu não vou fazer uma análise do Abbas, porque o Breno já falou, mas só lembrar o seguinte: esse plano agora de ocupação da cidade de Gaza, os itens lá que o governo israelense coloca, um deles é a instauração de um governo que não seja nem a autoridade palestina, nem o Hamas. Veja, o próprio Abbas, que é o representante do governo da autoridade palestina, o que Israel está colocando ali? Eles se arrogam o direito de definir quem vai governar a faixa de Gaza. Não vai ser Hamas e não vai ser a autoridade palestina. Essa é uma expressão clara do que é um pensamento colonial, de quem se arroga o direito de definir como o povo em Gaza vai ser governado. Quem são eles? Quem eles pensam que são para definir como a faixa de Gaza vai se autogovernar, né? Só que isso é uma expressão muito clara, né, de que as alianças, por mais que elas existam, a hora, como dizia minha avó, que o rabo da porca entorta, não tem aliança, não tem negociação. Eles não querem ninguém da autoridade palestina em Gaza também. Ou seja, o objetivo é destruir toda e qualquer possibilidade de existência e da afirmação da autodeterminação do povo palestino. E para encerrar, para nós, cabe o quê? Eu não sou palestino, mas eu sou um sujeito político num país que é hierarquizado racialmente, que tem as nossas lutas. Nós temos um histórico de luta aqui no Brasil, movimentos sociais fundamentais. O nosso papel, na nossa realidade, é difundir as vozes palestinas. Isso é o mínimo que nós podemos fazer, é afirmar a centralidade da vida, da dignidade palestina e difundir as vozes palestinas. Assim como a gente se empenha nas nossas lutas aqui, porque ao fazer isso, a gente fortalece a luta do povo palestino globalmente, mas a gente também se fortalece como sujeitos políticos no nosso país. Não há liberdade possível sem a liberdade do povo palestino. Uma coisa importante falar, que a maioria dos palestinos olham para a autoridade palestina como o braço direito da ocupação sionista na Cisjordânia, né? Então, o que eu posso falar? Que os sionistas podem tentar tanto que eles querem. Boa sorte em conseguir tirar o Hamas da Gaza. E porque o povo da Gaza é um acolhedor da resistência palestina, e isso é fundamental também dessa resistência que a gente está vendo do povo palestino. E só falando uma coisa para a Amanda, que eu acho o povo que mais que vai entender o 7 de outubro é o povo periférico, que sofre a opressão do PM com a mesma arma israelense que está na mão deles, que é a mesma arma que mata os palestinos. Então, eu acredito que a legitimidade da resistência vem daqui, é do povo oprimido. Então, e todos nós, a gente consegue se entender. E a gente consegue legitimar a resistência em todas as suas formas. Gente, no final dessa mesa incrível, gostaria de agradecer ao Flipei, agradecer a organização Golpão da MST por receber o evento na última hora, né? Então, isso é super importante. Obrigada por ter sempre esse espaço aberto para o povo brasileiro.
E aqui temos as mesas dos livros, né? E eu acredito que também tem da editora Tábula, do Elefante, tem... o seu livro está ali, Breno? Alameda. E agradecendo o Breno Altman, que sempre uma honra estar junto com você, Rafael Domingos, uma honra grande. Muito obrigada. Viva a resistência palestina e a Palestina livre do Rio ao Mar.